Oi, pessoal, tudo bom? Então, esse ano a gente vai ter um Dia das Mães meio diferente, mais pertinho da mãe, talvez, né? Então, a gente separou uma historinha de um menino chamado Samuel, tá bom? Ó, lá na cidade de Israel, tinha uma mulher que se chamava Ana, mas ela não podia ter filhos. E por isso, todo dia ela estava lá rezando a Deus para que ela pudesse ter um bebê. E prometeu para Deus que ele seria totalmente dedicado a ele. Certa vez ela estava na frente de um tabernáculo e estava de novo orando a Deus e pedindo para poder ter um filho. Então, um sacerdote que se chamava Eli viu ela e se aproximou, chegou bem pertinho assim, para ouvir melhor o que ela estava falando. Então, quando a Ana se levantou, ele disse para ela ficar tranquila, porque Deus iria atender o pedido dela. Deus respondeu à oração de Ana e ela engravidou. Então, quando o bebê nasceu, Ana deu para ele o nome de Samuel e criou e educou ele da melhor forma que ela pôde. Então, quando Samuel tinha 5 anos, a mãe dele, a Ana, levou ele até o tabernáculo para aprender com Eli a servir a Deus também como um sacerdote. Então, Samuel passou a morar com Eli no tabernáculo, mas a Ana nunca deixou de visitar ele e de amar e de cuidar também. Frequentemente ela visitava ele para ver como ele estava. E assim, crianças, a mãe de vocês também cuida e dá até melhor atenção que ela pode para vocês. Às vezes vocês pensam, ai, mas minha mãe não brinca comigo, ou ai, por que ela não vem e me dá atenção? Ou às vezes ela tá lavando a roupa e não pode ajudar no tema. Mas vocês têm que saber que ela faz o melhor que ela pode e sempre que vocês precisar, ela vai estar aí. Então agora, desejo um feliz Dia das Mães e deem um abraço bem apertado na mãe de vocês, tá bom? Tchau! Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de
e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Samuel!